importante sermos vacinados? As vacinas representam uma das grandes conquistas da medicina. Só no século XX aumentámos em mais de 30 anos a esperança média de vida à nascença, largamente por causa das vacinas. E erradicámos, ou quase completamente, ou completamente, uma série de doenças graves, muito frequentes na sociedade. Portanto, vacinas, não há dúvida que é quanto mais melhor. E não é só para crianças, porque, sei lá, o cancro do colo do útero é uma vacina de mulheres jovens, adultas, e é uma doença de mulheres jovens e adultas que é preciso vacinar quando somos jovens. Portanto, vacinas sempre. Agora, num caso de epidemias com agentes infecciosos novos, como a que estamos a viver atualmente, que se transmitem muito facilmente pelo ar, só há duas maneiras de evitarmos a transmissão. Uma é fecharmos em casa e ficarmos sozinhos. Outra, saindo à rua com muito cuidadinho, com máscara e tal. A outra é vacinarmos todos. Se eu tiver cuidado, posso evitar ser vacinado e esperar pela imunidade de grupo? Não. Eu penso que não seria de todo um conselho a dar. Todos nós contribuímos para a imunidade de grupo e para isso é necessário que todos estejamos, ou a maior parte de nós, estejamos vacinados. A imunidade de grupo é algo que nos protege individualmente e que protege a população toda. Portanto, é muito importante que todos nós estejamos vacinados, porque assim vamos diminuir a probabilidade de cada um de nós estar infectado, de constituir cadeias de transmissão e de, eventualmente, levar outras pessoas mais sensíveis ao hospital. Portanto, a imunidade de grupo depende da vontade de todos nós e do grau de vontade que nós tenhamos para contribuir para uma vacinação coletiva muito robusta. Não só em Portugal, mas todos os países da Europa e do mundo. Qual a diferença entre as várias vacinas para a Covid-19? Essencialmente pela experiência tecnológica anterior, porque há várias vacinas que estão a ser utilizadas atualmente e com grande sucesso e eficácia, que nunca tinham sido experimentadas anteriormente, nunca tinham sido usadas, as chamadas vacinas de RNA. Mesmo a vacina, que também está a ser utilizada com muita frequência, que há 2 ou 3 no mercado, que usam um vetor de um vírus bom, por assim dizer, para transportar o antigénio do vírus que nós queremos, só tinham sido experimentadas uma vez antes em alguns milhares de pessoas na África, no ébola. Portanto, são quase todas vacinas muito novas. Também há vacinas clássicas que estão a ser utilizadas e há algumas que estão ainda para entrar no mercado e que são mais clássicas, que são muito boas também, que são contra o vírus todo ou contra a proteína do vírus que permite que o vírus entre nas células, porque evitam que o organismo responda a muita coisa que não será particularmente útil para evitar a infecção, enquanto que estas dirigem a resposta especificamente para a entrada do vírus. E, portanto, são altamente eficazes e são vacinas que estão a confirmar todas as expectativas que nós tínhamos de serem muitíssimo boas para o futuro. As novas variantes do vírus da Covid-19 podem infectar e provocar doença a quem já tem vacinação completa? Sim, de acordo com o que sabemos atualmente, as novas variantes podem infectar pessoas que já têm a vacinação completa e, portanto, essas pessoas, se recorrerem a um teste diagnóstico, poderão dar positivo. Só que há que distinguir entre o teste positivo e o facto de estarem doentes. A probabilidade dessas pessoas, mesmo que deem um teste positivo, ficarem doentes é muito, muito, muito baixa. De acordo com as estatísticas feitas pelo Instituto de Saúde Pública britânico, a probabilidade de uma pessoa ter uma doença sintomática com vacinação completa é inferior a 20%. E a probabilidade de ir parar ao hospital com vacinação completa é inferior a 8%. E isto é excelente. O teste de diagnóstico contra a Covid-19 através da saliva é igualmente eficaz quando comparado com os nasofaríngicos? Os testes nasofaríngicos são muito diferentes entre si. Há testes moleculares e há testes de antigénios, já todos nós sabemos isso. Os testes moleculares são muitíssimo mais sensíveis porque ampliam o material genético do vírus. Os testes de antigénio são menos sensíveis porque não ampliam, apenas detectam as proteínas virais que o vírus contém à sua superfície. O teste da saliva
É um teste molecular, é um teste PCR, portanto é um teste que amplia o material genético que é encontrado na amostra da saliva, não na nasofaríngea. E aqui o que nós vemos é que a sensibilidade do método está efetivamente entre os dois. Está entre a amostra nasofaríngea analisada por PCR, ou por testes moleculares, e analisada por antigênio que está no espectro inferior. E o teste da saliva fica exatamente a meio. É, portanto, bastante conveniente, porque permite a amostragem, sobretudo em crianças, onde não está hoje em dia a ser realizada a testagem em larga escala, que seria absolutamente necessária para conseguirmos conter ou identificar as pessoas infectadas imediatamente. Como é que os cientistas têm ajudado a combater a pandemia de Covid-19? Os cientistas descobriram muitos detalhes moleculares e celulares e genéticos das infecções, nomeadamente por vírus parecidos com este. E, portanto, estávamos preparados para rapidamente elucidar o que estava a passar. Além disso, tínhamos desenvolvido uma série de tecnologias de imagiologia, de sequenciação, muitas tecnologias foram desenvolvidas pela ciência, todas estas tecnologias são science-based, como se chama, e, portanto, estávamos preparados para tudo. A ciência para a sociedade é uma espécie de segurança social. A grande diferença é que a sociedade só descontou 1% dos seus rendimentos para esta segurança social. Agora, evidentemente que se todos nós começássemos a descontar só 1%, íamos ter uma reforma terrível e não tínhamos sistema de saúde nenhum. Portanto, o melhor é que a sociedade comece a descontar mais para a segurança social, que representa para ela, a sociedade, a ciência e os avanços da ciência, que muitas vezes são obscuros para a sociedade em geral, e isso é um dos males da ciência atual, porque não sabe transmitir os seus valores à sociedade, mas estamos lá a fazer muita coisa e quando é preciso, lá estamos. Segurança social. O rumo da sua investigação foi alterado para responder à pandemia Covid-19? O rumo da minha investigação e da minha equipa, que eu coordeno, acomodou a Covid-19. E acomodou a Covid-19 em duas frentes, três. Na primeira frente, aquilo que nós procuramos compreender foi como é que a evolução do vírus ao longo do tempo iria alterar ou não a capacidade que o nosso sistema imune tem de reconhecer o vírus e de o atacar. E aqui nós procuramos efetivamente apenas a resposta à reinfecção, um certo tipo de anticorpos. Na segunda pergunta, nós compreendemos que a testagem era absolutamente essencial. Já todos nós sabemos que há imensas pessoas que têm sintomas muito ligeiros ou que são totalmente assintomáticas e que continuam a ser portadoras do vírus e capazes de infectar os outros. Por isso, aquilo que nós pensamos era que um sistema em autocolheita que fosse o mais abrangente possível e que pudesse até ser aplicado em curtos intervalos seria uma mais-valia. E dado que o vírus é transmitido quando falamos e libertamos gotículas ou libertamos aerossóis, achamos que a saliva era um bom meio, uma boa amostragem para esta colheita. E foi, portanto, algo que também desenvolvemos. E no terceiro caso, estou a coordenar um grupo bastante grande de especialistas organizado pela Comissão Europeia para conseguirmos compreender na literatura como é que a Covid-19 acontece ao longo do tempo e quais são os parâmetros críticos desta doença. Apesar de cada vez mais pessoas estarem vacinadas, continuam a aparecer novas variantes que nos preocupem? Sim, de facto, o aparecimento das variantes no vírus ocorre da seguinte forma. É um processo aleatório, os vírus não são seres pensantes e, portanto, as mutações que estão na origem do aparecimento das variantes ocorrem quando o vírus se multiplica. O vírus multiplica-se, ocorrem erros e esses erros fixam-se e dão origem às tais mutações e essas mutações caracterizam as variantes. E, portanto, durante o processo de vacinação, o vírus vai lidar com uma população que já está imunizada e, portanto, o vírus vai ter que se adaptar. No entanto, à medida que mais pessoas vão estando imunizadas, vão ocorrer menos infecções. Menos infecções implica muito menos vírus em circulação, muito menos vírus a multiplicarem-se e, portanto, muito menos probabilidade de os vírus terem mutações e muito menos probabilidade de estarmos perante novas variantes. E, portanto, isso é uma coisa muito positiva, daí o apelo à vacinação.